sou a professora Ana Carolina, vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para se fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e para casas devem ser feitos tendo como base tudo aquilo que vimos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade para a nossa disciplina de produção de textos. Peguem o caderno, o lápis e o livro e vamos lá. Hoje, farei primeiro uma pequena revisão dos temas da aula passada, que é sempre importante a gente rever, repassar todas as matérias. Farei a correção do para casa, que eu havia deixado na última aula. Seguiremos um pouco mais, lendo ainda mais um texto e aprendendo ainda coisas novas. E depois eu vou explicar para vocês o para casa que deve ser feito para a próxima aula. Vamos lá? Então, nós vimos as narrativas de ficção científica, E só para lembrar, as narrativas de ficção científica são relatos criados pela imaginação do autor com base em fatos científicos. Como todas as narrativas, a ficção científica também apresenta uma sequência de ações, com personagens que estão inseridos em um cenário. E aí, nesse verbete do dicionário, nós aprendemos que a ficção é um substantivo feminino, é o ato ou efeito de fingir, de fingimento. Elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica, fantasia. Ou seja, as narrações de ficção científica misturam a ciência com ficção, ou seja, eles pegam partes verdadeiras de ciência e transformam em obras de mentirinha, Então, quando falamos sobre extraterrestres, é uma ficção científica, porque nunca foi comprovado que existe vida em outros planetas. Então, essa é a parte da ficção. E a parte de ciência normalmente entraria em aeronaves que já existem, astronautas que também já existem e assim por diante. Então, a ficção científica, ela utiliza a linguagem científica e elementos científicos como base para contar histórias ficcionais, ou seja, histórias que não são reais, são criados pela nossa imaginação. As histórias de ficção científica existem desde o século XIX e tratam de temas sempre baseados na ciência, como viagens espaciais, viagens no tempo, tanto para passado quanto para futuro, e vida extraterrestre. A minha preferida são as viagens no tempo. Eu adoro ler e tentar descobrir como o autor tenta me convencer que ele viajou no tempo. Um dos primeiros e mais importantes autores de ficção científica foi Júlio Verne. Aí, no livro de vocês têm o 20.000 Léguas Submarinas e o Viagem ao Centro da Terra, que são dois dos livros mais importantes do Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas conta a história de um navegador que utiliza um submarino e viaja o mundo. E o Viagem ao Centro da Terra conta a história de um cientista que consegue viajar até o centro da Terra, atravessando todas as placas tectônicas, até chegar na Terra, onde existe lava e várias outras coisas de ficção científica que são muito interessantes. Bom, agora vamos fazer a correção do para casa, já que já revemos a matéria específica da aula passada. Então, a correção é da página 104 e 105. Havia também um questionário a ser feito, mas eram respostas a perguntas de maneira pessoal. Então, vamos corrigir apenas o livro. E as atividades que eu passei para serem respondidas no caderno, na verdade, eram somente opiniões de vocês e não tem como eu corrigir, já que eram respostas pessoais. Então, vamos lá. Quantos personagens fazem parte do texto e qual ação eles estão praticando? Então, nós lemos o texto e precisamos responder. 2. Eles estão conversando. Uma coisa importante, meninos, se a resposta de vocês estiver parecida com a minha, não precisa apagar, tá? Deixa do jeitinho que vocês escreveram, porque a resposta vai estar correta. Sempre prestem atenção na acentuação gráfica, na pontuação e na ortografia das palavras. Mas se estiver parecido com o que está aqui, podem deixar. Vocês só vão apagar se for uma resposta equivocada, Se for uma resposta que não tenha nada a ver com a resposta correta, ok? Combinados? Então vamos lá. Número 2. Qual é o assunto da conversa entre os personagens? Eles discutem sobre a existência da vida em outros planetas, sobre vida alienígena. E 3.
Os dois personagens acreditam que exista vida em outros planetas? Não, um deles acredita, mas o outro duvida bastante nisso, né? Na verdade, o texto se concentra nisso, um tentando convencer o outro de que existe extraterrestres. No final do texto, podemos deduzir quem são os personagens que conversam? Quem são eles? São dois seres extraterrestres, né? Eles não são aqui da Terra. Eles estão realmente discutindo se existe vida, assim como as pessoas daqui também discutem. Retire do texto duas frases que comprovem sua resposta à questão. Toque aqui a antena e 6 patas fazem muito barulho, né? Então ali a gente tem a comprovação de que eles não são terráqueos, eles não são aqui do nosso planeta, porque nós não temos antena e também não temos 6 patas, temos 2 pernas. 6. Como você imagina que são fisicamente esses personagens? Faça um desenho deles no caderno. Essa era uma resposta pessoal. Gostaria muito que vocês me enviassem esse desenho, que eu quero saber como anda a imaginação de vocês, tá bom? 7. Leia o verbete, que é aquele verbete que nós lemos, né? Ficção é o ato ou efeito de fingir, fingimento. Elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica, fantasia. Agora responda. O texto Planetas Habitados é uma ficção? Por quê? Sim, porque é uma narrativa fantasiosa, criada pela imaginação do autor, assim como toda ficção científica. B. Marque as opções que também são textos de ficção. Contos de fadas, reportagens, notícias de jornal e lendas. Aí nós temos duas, né? Os contos de fada e as lendas. Os contos de fadas são ficções fantásticas, né? Onde as pessoas utilizam sua imaginação para elaborar histórias com seres que não existem na vida real, com seres fantásticos e muitas vezes até mesmo mágicos, como unicórnios, fadas e todo tipo de seres, né? E as lendas são histórias criadas muito antigamente, quando a ciência, né, ainda não explicava as coisas que aconteciam ao nosso redor. Então, o povo acabava criando lendas para tentar explicar e também para contar a história de seu povo para as crianças, tá bom? Reportagens e notícias de jornal não são ficções, né? São histórias reais que acontecem no nosso dia a dia e são vinculados aí para que a população tenha acesso à informação. 8. Releia. Então, a gente tem um trechinho do texto. Escrevem muitas histórias sobre aquele planeta. Costumam inventar seus habitantes como sendo monstros destruidores interessados em conquistar a galáxia. E agora responda. De qual planeta o personagem está falando? Ele está falando do nosso planeta, da Terra. E B. Como são imaginados os habitantes desse planeta? Como monstros destruidores interessados em conquistar a galáxia. O que na verdade não é uma mentira, né? Na verdade, o autor coloca esta frase para impactar o leitor e fazer com que a gente pense, porque os terráqueos realmente são monstros destruidores, né? A gente vai destruindo o nosso planeta pouco a pouco. Mesmo que a gente precise, né, desses recursos, a gente vai destruindo pouco a pouco. E interessados em conquistar a galáxia, porque na verdade é um assunto que muito se fala. Inclusive várias empresas já mandam astronautas pela galáxia para tentar descobrir novos planetas, para que o ser humano possa habitar e muitas outras coisas. 9. Veja a capa de 2 livros mais famosos do Júlio Verne, que são as capas que a gente viu, né? O 20.000 Léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra. Ele tem vários outros livros, tá, meninos? Você já leu ou ouviu falar de algum livro ou filme de ficção científica? Quais? O que você achou deles? Comente com os colegas. Então, essa é uma resposta pessoal, né? Então, se vocês já ouviram falar de um filme, de um livro, se vocês já assistiram uma série ou se já leram um livro, era para vocês colocarem aí quais são esses livros. Vocês gostam de ficção científica? Eu adoro ficção científica. Eu acho muito divertido e faz com que a minha imaginação corra solta. Eu espero que vocês gostem também, porque na verdade é uma literatura muito rica e existem muitas opções para quem quer ler esse tipo de histórias. E essas perguntas, né, eram para serem respondidas no caderno. Eu coloquei aqui algumas respostas para que vocês entendam, mas no mesmo esquema.
Se as respostas estiverem corretas, não precisa pagar. Vocês só precisam refazer se for algo bem diferente, mas eu não acho que vai ser. Então, o que significa a palavra ficção, vocês tinham aí no livro, né? Que é esse verbete que já lemos hoje 2 vezes, que explica exatamente o que é a ficção de acordo com o dicionário. E a palavra científico, eu coloquei aqui mais ou menos o que é, e vocês tenho certeza que colocaram mais ou menos a mesma coisa. Relativo à ciência, interesse científico, em que se mostra ciência, que revela, que não é ideológico, que se baseia no senso comum. É o pensamento, a pesquisa científica. Ou seja, ela não é o pensamento de uma pessoa, é uma verdade absoluta, é uma ideologia, né? Ela se baseia no senso comum e ela mostra a ciência, ela é uma pesquisa, ela é muito séria, né? Quais são as principais características da ficção científica? Se vocês não colocaram exatamente, do mesmo jeito. Se quiserem também completar a resposta de vocês, também fiquem à vontade. É um gênero que normalmente apresenta ficções, desculpem pelo F, imaginativas, né? Então, todas da imaginação, relacionadas ao futuro e à ciência e tecnologia. Normalmente, né, as ficções científicas, elas utilizam o futuro. Normalmente estamos aí no ano de 2100 e imaginando os impactos e consequências do futuro em uma sociedade ou um grupo de pessoas. Normalmente as ficções científicas, elas trazem esse tema para fazer as pessoas pensarem no seu futuro através dessas histórias para repensar o seu presente e suas atitudes. Você gostaria de ler um livro de ficção científica? Essa é uma resposta pessoal. Na vida real, a ciência não é uma ficção, e sim uma realidade. Para que serve a ciência em sua opinião? Essa é uma resposta pessoal também, né? Na minha opinião, a ciência ela serve para comprovar tudo à nossa volta e para a gente também poder estudar como funciona o nosso planeta e o nosso mundo. Faço uma ilustração sobre algo que considere uma ficção científica. Então, essa é uma resposta pessoal. Eu desenharia um extraterrestre bem verdinho, do jeito que a gente viu lá no texto, com 2 antenas e 6 pernas. Se vocês fizerem esse desenho do alienígena, mandem para mim, que eu quero muito ver, tá bom? E agora vamos voltar para as ficções científicas e ler a página 102 e 103 e estudar o que está escrito ali. Esse é o segundo passo. Você vai ler a seguir o trecho de uma aventura vivida por Zack Power. Ele é o principal personagem de uma série de livros escrita por um autor australiano chamado H.I. Larry. Trata-se de um menino que gosta de música, toca guitarra, tem um cachorro e um irmão com quem vive brigando. Porém, ele tem um segredo. Ele é um agente secreto. Zack Power aventura no espaço. Traga aqui, disse o agente Sombra, fazendo o sinal para um agente da AIG. Uma porta de alçapão de metal na base do avião se abriu. Uma plataforma hidráulica caiu do chão. Diante dele estava uma nave espacial extraordinária, futurística, pintada de amarelo e vermelho metálicos. Que irado, disse Zack empolgado. O agente Sombra levou Zack à nave espacial. Esta é a Estrela Master, a mini nave espacial da AIG. É o menor veículo capaz de transportar homens até o espaço. Você vai levá-la para o primeiro teste de voo, agente Rockstar. Zack entrou na cabine do piloto da Estrela Master. Mal posso esperar para acelerar essa belezinha, comentou Zack passando a mão na nave espacial. Ela tinha a aparência mirrada de um jato de guerra e a força do motor de uma nave moderna da NASA. Na mesma hora, Zack começou a apertar uns botões e a verificar as condições de segurança do voo. Acionou o computador de bordo, conferiu os mapas das estrelas e programou um itinerário até a fortaleza digital. Depois de colocar o capacete, Master Power fez um sinal de positivo. Solte a rampa, eu vou ligar as turbinas, disse Zack louco para ir embora. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Cuidado ao se aproximar da fortaleza digital, avisou o agente Sombra. Os sensores da estação vão detectar qualquer coisa, humana ou mecânica, que se aproximar. Se não tomar cuidado, você vai virar poeira espacial. Tome, falou Leão entregando a caixa de cereal para Zack. Leve isso caso precise fazer um lanche. Boa sorte. Zack fechou a cabine do piloto da Estrela Master. Todos ficaram bem para trás. A rampa do Hércules se abriu lentamente e um vento forte entrou no avião. Zack apertou os botões da ignição e as turbinas fizeram um estrondo. Zack pegou o controle e levou a Estrela Master para a frente.
apertou o acelerador nos últimos metros da rampa. A nave espacial se lançou no céu e foi subindo. A velocidade era inacreditável. Logo, Hércules se tornou um pontinho lá longe. Não demoraria muito para atingir o lado externo da atmosfera. Zack ficou confortável e se agachou para pegar a caixa de cereal. Não havia comido nada desde a hora do almoço. O treinamento de gravidade zero tinha sido duro e o estômago dele roncava. Alguma coisa dentro da caixa de cereal se mexeu. Zack soltou o controle assustado. A Estrela Master girou e mergulhou em direção ao chão. Zack firmou os pés, puxou o controle com força e lutou para controlar a nave de novo. O cereal voou por toda a cabine e a caixa parou nos joelhos dele. Uma coisinha peluda saltou sobre seu colo. Cipher! Disse Zack surpreso. Em algum momento do treinamento, o rato deve ter entrado na caixa de cereal à procura de comida. Agora Zack tinha mais um passageiro. Esta missão é perigosa. Zack brigou com o rato. Não posso ter um passageiro clandestino na viagem. Cipher mexeu o focinho com os olhinhos pretos brilhando. Zack conferiu o horário. Tinha menos de 12 horas para realizar o serviço. Não podia voltar só para deixar o rato. O céu começou a escurecer. A mini-nave estava a poucos momentos de entrar no espaço. Tá legal, Cipher, falou Zack. Espero que você consiga seguir ordens. Está prestes a se tornar o primeiro rato astronauta do mundo. Bom, esse era um trecho de Zack Power, Aventura no Tempo, de 2009, e parece ser muito legal. Aqui temos o vocabulário, que é para vocês lerem depois, né? E normalmente vocês vão perceber que essas palavras são todas ligadas aí, né, às ficções científicas, né? À ciência e a esse mundo de naves espaciais que às vezes a gente não conhece bem o significado. Bom, agora que já lemos um texto, já aprendemos o que é ficção científica, o para casa é a página 108 e a página 109, tá? Então, vocês vão numerar as ações conforme a ordem que elas aconteceram no texto. Vocês vão voltar ao texto e reler o primeiro parágrafo para responder a questão. O agente sombra pede que eles tragam, e aí vocês vão marcar. Vocês vão responder o que era a Estrela Master e o que o Zack deveria fazer com ela. Vão falar sobre o Hércules, que era um enorme avião que transportava a Estrela Master, e quando o Zack decolou, por que o Hércules foi se tornando um pontinho. Vocês vão explicar pra gente por que isso aconteceu no texto. No 5, vocês vão responder se Zack Power ia cumprir uma missão secreta e imaginar o que poderia ser essa missão. Vocês vão escrever no caderno. E o texto lido pode ser considerado ficção científica? Vocês vão me dizer se sim ou não e vão explicar por quê. O texto abaixo também narra uma viagem espacial. Então, vocês vão ler este texto para responder estas perguntas. Por onde o astronauta viajava? Qual foi o seu destino final? Por que o planeta onde ele chegou era diferente? Quais contrários havia no planeta? O que o astronauta fez e o que aconteceu no final? E aí vocês vão recontar essa história em formato de prosa, né? Já que essa história está em versos como poesia, vocês vão refazer essa história criando em prosa, ou seja, um texto narrativo. A seguir, vocês já têm o início da história. Então, a história de vocês precisa começar com: após viajar por muito tempo pelo espaço, um astronauta chegou ao seu destino final. Porém, esse destino era... E aí vocês vão refazer o texto. E depois vocês vão ilustrar essa história de ficção científica. Vocês vão fotografar esse texto em prosa, vocês vão fotografar a ilustração dessa história e mandar para mim, tá bom? Então, vocês vão fazer a página 108 e 109, ler atentamente as páginas 108 e 109 antes de fazer os exercícios, responder as questões que são necessárias lá no caderno e fazer um texto incrível e ilustrado, sem se esquecer de enviar para o nosso colégio, tá bom? Nos vemos na próxima aula, quando vou corrigir o para casa, seguiremos a matéria, tá? Tirarei possíveis dúvidas sobre a ficção científica. Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.